Vamos seguir falando com a Juliana em Brasília para falar de um outro assunto, que é a indicação pelo governo do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal. A nomeação precisa ser aprovada ainda pelo Senado e Alexandre de Moraes será o revisor da Lava Jato. Qual foi a repercussão dessa indicação, Juliana? Ana, lá no Congresso, a oposição criticou a escolha de um nome dos quadros do governo Temer, né? Os governistas elogiaram a formação acadêmica de Alexandre de Moraes. Ele é filiado ao PSDB e terá que deixar o partido. E recebeu o apoio também de outras forças políticas do governo Temer. Como revisor da Lava Jato, ele deverá revisar ações penais julgadas pelo plenário, incluindo as que envolvam presidentes da República, da Câmara e do Senado. Indicado para o Supremo e agora de licença do Ministério da Justiça. Alexandre de Moraes avisou à noite que está se afastando do cargo depois de quase 9 meses. Disse por meio da assessoria que não quer misturar as coisas. A escolha do nome dele para a vaga do STF foi anunciada pelo porta-voz do presidente Temer. As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do Dr. Alexandre de Moraes o qualificam para as elevadas responsabilidades do cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. Alexandre de Moraes passou o dia em conversas com o presidente Temer, que há dias fazia consultas sobre o nome do novo ministro. Alexandre de Moraes tem 48 anos, é paulista, formado em Direito pela USP. Fez carreira como advogado e promotor de justiça. Em 2002, foi secretário de Justiça de São Paulo. Em 2005, nomeado para o Conselho Nacional de Justiça. Alexandre de Moraes também foi presidente da FEBEM, antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, hoje Fundação Casa. E antes de assumir o Ministério da Justiça, no ano passado, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin. Ele é filiado ao PSDB, mas terá que se desfiliar para assumir a vaga de ministro no Supremo. E na história do Supremo já tiveram outros filiados ou ex-filiados a partidos. Os ex-ministros Paulo Brossari e Nelson Jobim foram do PMDB, o ex-ministro Aires Brito e o atual Dias Toffoli, do PT. O indicado de Temer é autor de diversos livros jurídicos, entre eles Direito Constitucional, que está na 32ª edição, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Em seu livro Direitos Humanos Fundamentais, Alexandre de Moraes analisa a presunção de inocência e defende a prisão depois da condenação em segunda instância. Também já se manifestou contra o foro privilegiado de políticos com mandato. A indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo agora tem que ser confirmada aqui pelo Senado. Primeiro, ele passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, que também vota sim ou não para o nome. Depois, a escolha vai à votação no plenário. O governo tem maioria dos votos e o Senado costuma confirmar os nomes indicados pelos presidentes da República. Pelas contas do presidente do Senado, todo esse processo deve ser feito em até 3 semanas. Senadores de oposição criticaram a indicação de Alexandre de Moraes. Os petistas Humberto Costa e Gleice Hoffmann disseram que a escolha de um integrante do governo para a Suprema Corte foi uma indicação política. Senadores aliados ao governo, como Paulo Bauer e Agripino Maia, elogiaram a decisão e falaram da base jurídica de Alexandre de Moraes. Como o presidente da República já anunciou o nome do novo ministro da Justiça, cabe agora sim, ao chegar a mensagem aqui, cabe ao Congresso Nacional tomar as devidas providências. A cadeira do Supremo que está à espera do ministro era de Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião em janeiro. O novo ministro vai assumir 7.500 processos. Ontem, Alexandre de Moraes não comentou a indicação do nome dele. Em uma entrevista em maio do ano passado, assim que tinha assumido o Ministério da Justiça, Alexandre de Moraes deu a seguinte declaração sobre Lava Jato. O combate à corrupção é a coisa mais importante, não só hoje, mas há muito tempo no país. E nós estamos avançando nisso. E a Lava Jato é um grande avanço. Agora, PSDB e PMDB estão aí na briga pela vaga aberta pelo ministro da Justiça. Por enquanto, o secretário executivo do Ministério, José Levi, vai responder pelo Ministério. Os líderes dos partidos se reúnem hoje para indicar os senadores da Comissão de Constituição e Justiça, comissão que vai fazer a sabatina com Alexandre de Moraes e que terá na presidência um PMDBista.